O S News Especial está começando e você vai ver. Entreposto da Zona Franca de Manaus começa a funcionar em Cariacica. Governo do Estado lança novos concursos públicos. E o S News Especial já entra no ritmo das eleições 2018. No estúdio, você confere uma entrevista com o presidente do Instituto Futura, José Luiz Orrico, sobre o desempenho dos candidatos nas últimas pesquisas eleitorais. O S News Especial já está no ar. Entrou em operação nesta semana o entreposto da Zona Franca de Manaus, em Cariacica. Ocupando uma área de 31 mil metros quadrados, o polo tem capacidade para armazenar mais de 1.000 contêineres. E a expectativa é de que suas atividades possam gerar cerca de 130 empregos. A Zona Franca de Manaus tem hoje lá aproximadamente 700 indústrias, mas acredito que mais ou menos 500 operando. É o que a gente espera, o maior número possível de indústria aqui dentro do território capixaba. Nós já tivemos um fator importante esse ano. No final do ano passado houve a convalidação dos incentivos. Com a convalidação dos incentivos, nós melhoramos a nossa competitividade aqui no estado. Esse ano aumentou significativamente o número de empresas na área de centros de distribuição, de venda não presencial aqui no estado, e toda essa movimentação junto com o polo da Zona Franca de Manaus vai retomando a nossa realidade de estado forte na área de logística e melhorando também as condições para o comércio internacional. Sobre os reflexos da instalação do entreposto no Espírito Santo, o secretário de Estado de Desenvolvimento acredita que as atividades do polo, além de aquecer as operações logísticas capixabas, podem a longo prazo atrair a abertura de unidades de fabricação industriais por aqui. As empresas que se posicionarem aqui, elas estarão como se estivessem na Zona Franca de Manaus para efeito de distribuição de mercadorias. Isso dá uma vantagem competitiva para nós, por isso nós batalhamos por esse convênio acontecer com o governo do Amazonas e futuramente muitas dessas empresas que estão vindo para cá poderão transformar uma unidade de distribuição até numa futura unidade de fabricação, já que elas estarão instaladas aqui no nosso estado, convivendo com as condições positivas que o Espírito Santo tem. Por enquanto, apenas uma fabricante japonesa de ar-condicionado está operando através do entreposto. Mas, segundo o presidente da empresa que administra o armazém, em breve, novas companhias devem se instalar no polo. Muita expectativa, temos aí já várias contas, vamos dizer assim, contratos em andamentos, que eu não posso divulgar ainda enquanto não sou autorizado, como foi a da Daikin, mas nós estamos com, até o final do ano, fechando aí, se Deus quiser, umas 10 indústrias. E olha, nós já estamos em contagem regressiva para as eleições de 2018, as campanhas já estão na rua e as pesquisas já mostram cenários. Esse é o assunto do programa de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre como estão as pesquisas para a disputa para o governo do Espírito Santo, também para a presidência da República e para o Senado aqui no estado. Para isso a gente está recebendo o presidente do Instituto Futura de Pesquisas Eleitorais, José Luiz Orrico. Orrico, bem-vindo ao S News. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Ou seja, a gente já está com várias campanhas na rua, os debates acontecendo, e começa essa corrida realmente em disputa aí desses cargos em todo o país, não é? Nós estamos exatamente no início do processo, processo curto, né? A eleição agora diminuiu praticamente 1 mês e meio só, né, de campanha. Verdade. E estamos aí, estamos começando o processo. Vamos ver que resultado que vem, né? Tem uma expectativa grande das pessoas. Lá atrás, as pessoas achavam que a gente ia ter um processo de renovação alto e que os primeiros números das pesquisas estão indicando que não tem assim uma renovação tão alta assim como era esperada, né? Ou seja, são nomes que já são conhecidos pela população, né? Nomes já antigos da política. São nomes antigos da política que ocupam ou já ocuparam cargo
político em algum momento da sua vida, né? Ô Rico, vamos começar falando um pouquinho então sobre a pesquisa mais recente realizada para os candidatos ao governo do Estado, né, aqui no Espírito Santo. A primeira grande surpresa foi a desistência do governador Paulo Artung de se candidatar à reeleição, né? Era algo que não era muito previsível. Eu lembro que nas nossas entrevistas anteriores, nos anos anteriores, ainda durante esse mandato, a gente discutia essa possibilidade. Lembra disso? De um embate entre o Renato Casagrande e Paulo Artung. Eu lembro que você me disse assim, é algo muito imprevisível. E de fato, né? Exatamente. Era uma eleição, a gente teria uma eleição disputada desde o início, né? A saída do governador possibilitou uma certa folga inicial para o ex-governador Renato Casagrande. Toda eleição é imprevisível, né? Mas o que essa aí está mostrando aqui no Estado, mais especificamente, é que, teoricamente, o ex-governador Renato Casagrande terá uma eleição em primeiro turno. Eu digo teoricamente porque eleição a gente tem sempre que tomar cuidado. Tudo pode mudar ainda. As coisas podem mudar. Não são fáceis de mudar, né? É muito difícil de mudar o quadro que está aí, mas é possível, não é impossível. Olha, o candidato Renato Casagrande, do PSB, ele já lidera ali na frente com 54% dos votos dessa última pesquisa, né? A pesquisa do Ibope que eles fizeram foi publicada na semana anterior. Na semana anterior, exatamente. Então, uma margem de erro de 3 pontos, né? 812 eleitores ouvidos em 32 municípios do estado, entre os dias 15 e 17 de agosto. Um nível de confiança de 95% dessa pesquisa. Então, colocando aí Renato Casagrande com 54%, ou seja, já ganhando em primeiro turno nesse cenário. Né? Se a gente, por exemplo, se fosse considerar esses números para considerar voto válido, ele iria aparecer com 73% dos votos válidos. Ou seja, cada 4 eleitores que escolheriam um candidato, 3 estariam escolhendo ele. Por isso que a gente está dizendo que não é um processo simples e fácil de haver disputa nessa eleição. Aparentemente, teremos uma eleição mais fria, com a definição mais antecipada. Mas é melhor a gente aguardar pelo menos o programa de televisão começar. Vamos ver, o programa ainda vai começar nos próximos dias. Né? Rose de Freitas vem na sequência com 13%. Rose chegou até a falar, a senadora, né, Rose de Freitas, chegou a colocar nas redes sociais dela que ela disse que a pesquisa não estaria tão justa com ela, porque ela disse que ela é muito forte no interior do estado, nos municípios em que ela leva muito recursos e tudo mais. Essa observação, o que você diz sobre isso, hein, Rico? Olha, não cabe essa observação. Qualquer instituto de pesquisa, quando faz uma amostra, leva em consideração o território todo e a população toda. Então, a gente pega o eleitorado e divide ele por segmentos. Eu já te disse, tem municípios que são autorrepresentativos. O que é isso? São aqueles municípios que a gente faz o número de entrevistas de acordo com o número de eleitores ou de população que aquele município tem. Esses municípios são aqueles municípios de maior população, de maior eleitorado. Os outros municípios, a gente segmenta ele por região, segmenta ele por porte de município, segmenta ele por tipo de área, urbano e rural. Então, nos municípios até 10 mil eleitores, se eles representarem 5% dos votos totais, nós faremos 5% das entrevistas em município até 10 mil eleitores. Em municípios de 10 a 20 mil eleitores, por exemplo, se eles representarem 15% dos eleitores, nós faremos 15% da amostra nesses municípios. E distribuídos também por região. Então, a amostra ela é sempre cuidadosa, seja nossa, seja dos outros institutos. Não tem instituto nenhum que queira fazer uma amostra com erro, né? Então, existe um cuidado e a amostra ela está registrada, é só ir lá e conferir e ver que isso é feito dessa forma. Agora, o Rose vindo em segundo lugar, né, nessa pesquisa com 13% dos votos, mostra já um cenário, uma distância muito grande do primeiro colocado, que seria o Renato Casagrande, mas com possibilidade talvez de uma mudança, porque a campanha de televisão ainda não começou, né? Ainda muito para acontecer, não é? Tem muito para acontecer, né? Agora, o que a gente tem que considerar que dificulta muito um quadro de mudança é a imagem que o ex-governador tem. O ex-governador tem uma imagem de um bom gestor, que realizou um bom governo. Então, é muito difícil
o eleitor buscar uma mudança quando ele tem ofertado a ele alguém que ele já confia e que já trabalhou e que ele já percebeu. Veja bem, eu não estou dizendo que é impossível, não, estou dizendo que é difícil. É difícil, né? Difícil. Construir essa mudança, né, diante de uma referência muito positiva e próxima, né? Há 4 anos. Até porque o maior tempo de televisão, o maior número de comercial está com o ex-governador Renato Casagrande. Então ele também tem esse ponto do lado dele também. Ele tem esse ponto do lado dele também. Esse ponto favorável, né? Na sequência vem Carlos Manato, do PSL, com 4%, inclusive que chegou a declarar nas redes sociais que se colocou candidato mesmo para ser uma base do Bolsonaro aqui, ele que é uma liderança aqui do Estado, que sempre levantou muita bandeira do Bolsonaro como candidato a presidente, então ele disse que ele queria ser base também do Bolsonaro aqui. Criou um palanque aqui. Criou um palanque. O candidato Bolsonaro. Sim. Né, e acho que, se eu já acho que Rose vai ter dificuldade, eu acho que ele vai ter mais dificuldade ainda para ver crescimento dele. Né? Mas eu acho que mesmo com o Bolsonaro liderando nas pesquisas, talvez a presença do Bolsonaro aqui no Estado não poderia mudar um pouco esse cenário para o Manato também? O eleitor não vota casado por partido, por coligação. O eleitor, como nós temos 35 partidos registrados, o eleitor não consegue incorporar no partido a ideologia que case com o que ele acha. Então o eleitor escolhe o candidato, o personagem. É o nome, né? É o nome. Então, ele pode, por exemplo, votar em Bolsonaro e na candidata do PT, por exemplo, Sim. que não tem nada a ver, ou votar no Ciro Gomes e no Manato, que também, né? Ou no Bolsonaro, em Renato Casagrande, ou em Rose de Freitas. O eleitor não faz esse casamento de coligação. Entendi. Bom, na sequência aqui, até para a gente apresentar o restante da pesquisa, vem André Moreira, do PSOL, com 1%, professor Idelmo Teixeira, do PTB, com 1%, Jaqueline, do PT, com 1%, votos brancos e nulos, 17%, e não sabe, não respondeu, 9%. Chama atenção, votos brancos e nulos, né, Rico? É a média. Mas é um número alto. É alto, mas é a média. É a média histórica que você tem. Você, na verdade, você tem um índice que beira os 30% entre abstenção, branco e nulo, em outras eleições. Alguns cientistas políticos aí têm afirmado que nós teremos um índice maior nessa eleição. Eu não tenho certeza. Eu acho que essas coisas a gente não pode... Adivinhação, eu acho que não vale a pena a gente fazer, não. A gente erra muito, né? Sim. Erra muito. É melhor você aguardar para ver o que vai acontecer, né? Ver o que vai acontecer. A certeza que nós temos é que realmente há uma descrença de uma forma muito generalizada das pessoas com a política, né? Com a política e os políticos. Né? Então, é algo que segue muito nessa linha. Talvez aumentar a quantidade de votos brancos e nulos, mas a gente, talvez não seja também a melhor opção, né? Você anular o seu voto ou anular, botar em branco. Talvez, certamente não é a melhor. Certamente não é a melhor opção, né? Ô Rico, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai continuar conversando um pouquinho mais, vamos falar ainda sobre a pesquisa espontânea para o governo do Estado, a pesquisa para o Senado e também comentar os números da pesquisa presidencial. Tudo isso no próximo bloco, a gente volta já com o ES News Especial. A seguir, governo do Estado lança novos concursos públicos. O ES News Especial volta já. Nós estamos de volta com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo, hoje comentando as pesquisas para as campanhas já desse ano, para o governo do Estado, Senado e também para a presidência da República. Está recebendo o presidente do Instituto Futura, José Luiz Orrico. Orrico, no bloco anterior já comentamos um pouquinho do cenário para o governo do Estado, né? Os números das pesquisas, ficamos de comentar nesse bloco da espontânea, né? Na espontânea nós temos aí Renato Casagrande com 19%, ainda assim liderando, né, na espontânea, mas o que surpreende é que Manato, ele entra com 1% e Rose também com 1%. Ou seja, uma diferença grande também na espontânea, não é? É, uma diferença grande e com o tempo nós fomos percebendo que o eleitor se acostumou com o processo eleitoral e se define um pouco mais no final, não é? Ele tem, como nós vimos na estimulada, uma intenção de votar em determinado candidato, mas ele acaba que
atualmente ele espera um pouco mais, ver os programas de televisão, ver as campanhas, olhar na internet, se informar melhor e toma a decisão definitiva mesmo um pouco mais perto do dia da eleição. Do dia da eleição. É típico do brasileiro, deixar para a última hora mesmo, até a decisão do candidato que ele vai votar, né? Porque como você não tem partidos ideológicos e eleitorado ideológico, então uma coisa se define mesmo mais em cima do personagem, pode ser um pouco mais no final. Né? Mais no final, né? Falando um pouquinho da pesquisa também para o Senado, não há muita surpresa, nós temos aí o senador Magno Malta com 54%, liderando a pesquisa para o Senado, e o senador Ricardo Ferraz, como a gente disse, 2 senadores atuais, né, já do Estado, com 42%. Ou seja, mais do mesmo, a gente está repetindo os nomes que já existem lá. Né? Que estão eleitos. São os 2 que são senadores, que são candidatos à reeleição e estão colocados na frente. Né? Aí iria ter uma disputa se o Amaro Neto fosse candidato ao Senado, mas o Amaro Neto, por decisão partidária, é candidato a deputado federal, então ficou parecendo que vai ser também uma eleição que os 2 candidatos que já são mais conhecidos, que já trabalham como Senado, tem um favoritismo aí nesse processo. Sim, na Mas sequência. Da mesma forma, vamos esperar um pouquinho para ver como fica isso, né? Fica, né? O candidato Fabiano Contarato vem na sequência com 10% das intenções de voto e o Marcos Duval com 8%, ou seja, realmente uma distância grande, aí, mais de 30%, 40% dos candidatos que estão à frente. Grande. Então, já que são 2 vagas para esse ano, né? Então é difícil você mudar um pouco essa realidade, mas como o Rico disse, vamos ser prudentes, vamos aguardar. E tem a coisa, né? Esses 2 candidatos, o Ricardo está numa coligação que tem o maior tempo de TV. Sim. Né? Mas aí ele vai ter o Marcos Duval também com um bom tempo de TV. Sim. Né? São os 2 que têm o maior tempo de TV. Isso tem que considerar, tem que ver que se... Primeiro tem que ver se o programa para o Senado vai ser visto. Né? Também isso, né? E depois, o que eles vão ter, que eu acho que vai ajudar muito, são os comerciais. Os comerciais podem ajudar. São aquelas muito. inserções, né? 30 segundos no meio da programação. Normal, e tanto o Ricardo quanto o Duval vão ter um volume bastante razoável. Podem, já que eles estão atrás do Magno Malta, podem talvez mudar um pouco esse cenário, né? Agora, falando um pouquinho de campanha presidencial, Rico, a gente também tem um cenário um pouco até curioso, né? Com o ex-presidente Lula liderando a pesquisa, mesmo estando preso, né? É um cenário que está gerando dúvida, inclusive, no restante do país inteiro, né? Porque como que você pode ter um candidato que está preso, né? Ele não pode nem fazer campanha, né? Não está disponível nem para campanha, mas ele lidera aí com 37% da última pesquisa. Esse é um problema, né, que o país está vivendo, né? Essa coisa precisava ter sido resolvida antes da campanha começar, mas a nossa legislação permitiu que isso aconteça. E eu acho que vai permitir, inclusive, que o Lula apareça nos primeiros programas, porque enquanto não houver uma decisão, ele é candidato, e como candidato ele tem direito a aparecer no programa eleitoral. É um peso nessa eleição, né? Enquanto tiver aí, a gente não vai ter o quadro correto, né? Se a campanha dele, eu acredito que acontecerá, foi impugnada a candidatura dele, provavelmente o Haddad virá candidato no lugar dele. Eu acho que a partir daí é que nós vamos ter o quadro mais correto mesmo, né? E com uma campanha curtíssima, né? E aí a gente precisa ver o que vai acontecer, né? Vamos ter alguns debates, vamos ter os programas de televisão, o Alckmin está acreditando muito no tempo de televisão, ele tem 44% do tempo de televisão é dele, vai ter, se eu não me engano, 449 inserções. Bastante coisa. Durante praticamente 30 dias, dá mais de 10 inserções por dia. Muita coisa. É muita coisa, né? Então ele está acreditando que isso muda. Então, são as 2 coisas que eu acho que vão destravar a eleição presidencial. A decisão sobre a candidatura do Lula e a televisão. Né? Uma semana, 10 dias de programa de televisão com a decisão do TSE já tomada, as primeiras pesquisas que saíram já vão dar um indicativo do que efetivamente pode ocorrer.
Sim. Bom, na sequência vem Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro com 18% das intenções, cerca de 18, 19%, que é um nome também que tem crescido nas pesquisas, né? Crescido até nas redes sociais. E na sequência vem Marina com 5%, Alckmin com 4,9%, Ciro com 4% e uma novidade, né? O Amoedo, que antes aparecia muito lá embaixo, com 0 ponto alguma coisinha, sobe, já chega a 3% nessa uma pesquisa bem recente também, né? Essa é a única novidade que você tem aí nessa pesquisa na eleição. O que vai acontecer? Ninguém tem a menor ideia. Ninguém sabe, né? Tem que esperar mesmo andar, né? Porque você vê, quando o Lula sai, o que a gente percebe? O Bolsonaro cresce muito pouco, a Marina cresce bem, o Ciro e o Alckmin crescem mais ou menos da mesma forma e, para surpresa nossa, o Amoedo também cresce um pouco. Cresce um pouco, né? E o Haddad não consegue a transferência de votos de Lula. Não, inclusive, né? O Amoedo está com mais votos do que o Haddad. Mais que ele. Que é uma surpresa, né? Sim. Mas a gente tem, como eu falei, tem que esperar essas duas definições, no caso da presidência da República, que são definições que podem definir o quadro, determinar que quadro que nós teremos, né? Sim. Bom, na sequência vem aqui Álvaro Dias com cerca de 2%, 3%, 2,7%, o Guilherme Boulos, do PSOL, 0,9%, e Meirelles com 0,8%, ou seja, que é o candidato do presidente Temer, né? O Henrique Meirelles, que era o ministro da Fazenda, ou seja, mostra uma transferência, uma possibilidade de transferência de voto muito pequena, né? Principalmente com a rejeição que o atual presidente tem, né? E ele tem feito... Ele tem dito, e a campanha que ele está fazendo na rua, e ele já disponibilizou o primeiro programa dele na internet, porque parece que vazou o primeiro programa, e ele fala mais de quando ele foi presidente do Banco Central do governo do Lula do que ministro da Fazenda do governo do Temer. Ele vai tentar se desvincular da imagem do presidente Temer. Que está muito desgastada, né, com altíssima rejeição, ou seja, e como a gente comentou aqui, realmente uma possibilidade de transferência de voto muito pequena, ou seja, ele está em último na pesquisa praticamente aqui, dos mais pontuados, né? 0,8% é muito baixo. É muito pouco. É muito para um homem que fez o que ele fez, que Sim. Trabalhou bem, trabalhou em 2 governos, é muito pouco. Inclusive, assim, a gente tem que ser justo, né? Talvez um dos responsáveis, lógico, por um conjunto de ações, mas por uma recuperação econômica do país, na verdade. Toda vez que ele esteve à frente, tanto no Banco Central quanto no Ministério da Fazenda, a economia foi melhor do que estava indo sem a presença dele, né? Pois é, olha, são números, né? Como a gente disse, números das últimas pesquisas. O Rico hoje comentando um pouco com a gente aqui no ES News sobre o cenário para o governo do Estado, para o Senado, né? E para a campanha à presidência da República também, os candidatos que concorrem à presidência da República. Um cenário ainda muito instável, muito incerto, né? Afinal, a gente tem ainda um período ainda de campanha eleitoral, como o Rico disse, também campanha na televisão, que pode mudar, é capaz de mudar. A televisão tem um poder de penetração de massa muito grande, então ainda tudo isso pode mudar, né, o Rico? Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, não é isso? Eu pessoalmente acho que Senado e governo do Estado, evidentemente, pode mudar, mas é difícil. A presidência eu acho que é mais complexo, está mais aberto, né? Essa pode ter uma reviravolta grande, né? Aí a expectativa é o que a gente tem que esperar mesmo para ver. Para ver o que acontece, né? Tá certo. Quero agradecer muito, então, José Luiz Rico, presidente do Instituto Futuro, hoje conversando um pouco com a gente sobre as pesquisas eleitorais. Rico, obrigado pela presença. Estamos sempre à sua disposição. Obrigado. A gente agradece e a gente continua com o ES News Especial. O governo do estado anunciou nesta semana a realização de concursos públicos para 6 órgãos. São eles: a Junta Comercial, o Departamento de Estradas e Rodagem, o Instituto de Pesos e Medidas e o Instituto de Obras Públicas, além das Secretarias da Educação e de Controle e Transparência. O governo veio com muita cautela e com muita responsabilidade
conseguir fazer o equilíbrio das contas públicas, né? Veio trabalhando, quer dizer, a possibilidade de aberturas de concurso, e foi possível, né, neste momento, a gente está anunciando a reposição desse quantitativo de cargos hoje, que com certeza, né, vão tornar a máquina pública mais profissional, né, com muito mais agilidade e qualidade para prestar o serviço que a população merece e espera. São 1.257 vagas, sendo 211 para nível médio e 1.046 para nível superior. 1.200 delas irão para a SEDU para a contratação de professores e para agentes de suporte educacional. Nós fizemos um concurso em 2015, 2016, os professores já foram nomeados, em torno de 1.000 professores. Acabamos de nomear, hoje está publicado no Diário Oficial, a nomeação de mais 957 professores. Portanto, o segundo concurso já está concluído e agora, com essa autorização, a Secretaria de Educação começa a preparar o terceiro concurso. E foi autorizado também um novo concurso para um profissional chamado agente de suporte educacional, que dá, como o nome diz, suporte a todo o sistema público de ensino, seja na Secretaria da Escola, seja na Secretaria Estadual, seja nos laboratórios de ensino. Enfim, é um profissional que, ao lado do professor, compõe o quadro que atende as nossas crianças e jovens. Sobre os prazos do concurso, a secretária de Estado de Recursos Humanos acredita que o processo deve levar de 6 a 8 meses, até a nomeação dos aprovados. Agora você faz uma série de procedimentos de contratação da empresa que vai elaborar o edital e que vai aplicar as provas. Então, em média, de 6 a 8 meses para que a gente tenha, de fato, o conhecimento de quem são os aprovados e que vão ser nomeados. E agora é hora de ficar por dentro dos filmes que estão em cartaz nas telonas da rede Cinemark na Grande Vitória. No terror A Freira, quando uma jovem irmã que vive enclausurada em um convento na Romênia comete suicídio, um padre com um passado assombrado e uma noviça prestes a fazer seus votos finais são enviados pelo Vaticano para investigar o caso, arriscando não só as suas vidas, mas também a sua fé e as suas almas. Eles confrontam a força malévola que assume a forma da mesma freira que aterrorizou o público em Invocação do Mal 2. Hello. Em Deus Não Está Morto, Uma Luz na Escuridão, a igreja de St. James é atingida por um incêndio, destruindo a congregação e o pastor Dave. Após a tragédia, a igreja corre o risco de ser retirada do campus, cravando uma batalha contra a universidade vizinha. Vamos responder ao ódio com mais ódio. É sério? Após cumprir 4 dos 400 anos de cadeia, João Ernesto, o candidato honesto, é convencido a se candidatar à presidência novamente. Adorado pelo povo por ser um político que assumiu seus erros, ele vence as eleições, mas não tem vida fácil em Brasília, acompanhado excessivamente de perto pelo sinistro vice Ivan Pires. Robin, Ciborgue, Estelar, Ravena e Mutano formam os chamados Jovens Titãs. Ao perceberem que todos os super-heróis estão estrelando seus filmes, eles decidem resolver a situação. Com ideias malucas e até uma canção, eles partem em busca de um diretor de Hollywood para realizar o sonho de ter o próprio filme. Está na hora de fazer um sobre mim. Sinto muito, mas não. Nesse documentário que mistura animação, relatos e material de arquivo, Meu Tio e o Joelho de Porco conta a história de um menino que passa a ter contato com o fantasma do tio depois que acha o diário do pai recém-falecido. A aparição leva o garoto para o cenário do punk paulistano e conta como a cena atual foi influenciada por uma irreverente banda do passado chamada Joelho de Porco, da qual ele e seus amigos faziam parte. Para saber mais sobre quais filmes estão em cartaz e ficar por dentro dos horários das sessões, basta acessar cinemark.com.br.